2 Timóteo 2:2. Pode pôr para não fugir do contexto. Portanto, então isso aqui é uma carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, e ele escreve uma carta bem íntima do fundo do seu coração e diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o 2 e o último versículo: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Deus Pai, nós já experimentamos um pouco daquilo que o Senhor começou a fazer no nosso meio aqui, em meio a louvores, em meio à Tua maravilhosa presença, Pai, que o Senhor escolheu manifestar em nós, Pai. O Senhor nos escolheu para ser casa. O Senhor nos escolheu para ser corpo, Pai. Hoje, como corpo aqui, nós celebramos a vida daquele que nos deu a vida, Pai. E nós somos muito felizes por ter esses momentos, por ter esses encontros, e agora estaremos diante das Tuas palavras, Pai, que o Senhor deixou para nos ensinar. Que ela venha vir ao encontro ao nosso coração, Pai, não como ao chegar em um solo, Senhor, mas um solo bom, que o nosso coração venha estar apto a receber a Tua palavra, que ela caia e gere frutos dentro de nós, para que nós não venhamos ser ouvintes, mas praticantes daquilo que nós temos ouvido e que nós temos aprendido. É por isso que nós queremos, Pai, ser a Tua imagem e semelhança, Pai, filhos que são reconhecidos por ser a cara do Pai. Nós te agradecemos por tudo isso e também porque Tu és bom o tempo todo, e o tempo todo Tu és bom. Amém, meus queridos? Então, nosso tema hoje é, fala comigo, passando o bastão. Passando o bastão. Pode falar de novo, passando o bastão. É a ênfase, passando o bastão. Vamos lá. Você já praticou essa modalidade, Marina? De corrida? Não. Compartilhada? Essa não, de passar o bastão. Também? Oxi, Marina participa de tudo, rapaz. Pensando o quê? A gente tem um exemplo vivo aqui. O que eu quero conversar hoje com vocês, meus queridos? Imagina nós, aqui, Catedral dos Nobres. Eu sei que se você está aí meio com a vida ociosa na parte de academia, eu também estou, e a gente vai melhorar junto, então não preocupe, eu não vou mandar você correr, mas vai para a academia, meu querido. Eu também preciso, eu falo todo dia, e se Deus quiser, essa é a única parte que eu falo: Senhor, só Tua graça para... Mas vamos lá. Imagina todos nós numa corrida, mas não numa corrida comum, uma corrida de revezamento. Porque para nós vencermos uma corrida de revezamento, não adianta apenas eu correr bem, porque eu posso ser o mais veloz, eu posso dar tudo de mim, as pessoas podem aplaudir a minha performance. Então eu estou lá correndo com tudo que eu sei, com tudo que eu tenho, como a Marina na São Silvestre, lá em primeiro lugar, correndo como se o mundo estivesse acabando, adrenalina explodindo no coração, orgulho pulsando nas veias. Aí você faz aquela curva e eis que você lembra que a corrida não é sobre você vencer. Então naquela curva você está cheio de adrenalina, falando: uau, essa é a melhor corrida que eu já fiz. E você se lembra que existe outro corredor da sua equipe. E aquele corredor está com as mãos estendidas, pronto para receber o bastão. Você correu super bem, você foi maravilhosamente bem, você foi extraordinariamente bem, você foi isso aí também muito bem. Mas a participação na corrida, ela não foi concluída. A participação da corrida, ela não termina ali, porque você precisa fazer o quê? Passar o bastão.
E aí depende de como a outra pessoa vai correr, para saber como ela vai passar, e assim até chegar no último, em que ele sim cruzará a linha de chegada e determinará uma vitória ou não. E por que nós estamos falando disso aqui nessa noite? Quantos de nós, nessa super quarta maravilhosa aqui em casa, somos apaixonados por Jesus? Manifeste aí. Quantos são muito apaixonados por Jesus? Meu querido, eu posso te contar uma coisa? Você só se apaixonou por Jesus porque muitas pessoas correram e passaram bem o bastão. Você só encontrou um Cristo que você desejou viver porque homens e mulheres decidiram correr como nunca, mas não só correr com o fim de chegar, mas correr com o fim de partilhar dessa corrida. Há milhares de anos atrás, homens e mulheres de Deus entenderam que existia algo superior, algo maior, e o Senhor entregou a um povo, uma nação, uma proposta, um destino. E aquelas pessoas acreditaram, e o Senhor falou: meu querido, eu quero fazer disso, eu quero fazer de vocês a minha nação, meu povo, então vão. Esse fio está me matando de raiva hoje. Já aconteceu? Terrível, não é? Meu Deus, que coisa chata. Acho que agora, rapaz, parece uma minhoca na sua... Gente, uma minhoca nas suas costas assim, ó. Nossa, dá uma gastura, misericórdia. Acho que escolhi a camisa errada, mas tá bom. Deus deu a palavra, as pessoas abraçaram a palavra, Deus disse vai, e as pessoas começaram. Depois de Adão, homens e mulheres correndo, ministrando a palavra de Cristo, saltando os obstáculos, desviando do pecado, desviando das falsas propostas, e eles chegavam no fim da vida e entregavam um bastão para outro, e aquela pessoa corria com o que podia, aonde estava, no contexto que ela estava, passava o bastão, e se passou um tempo e chegou Jesus como um cordeiro santo, imaculado, correu como ninguém. Ele foi o melhor da corrida, meu querido. Ele foi número 1, ele era incansável, ele era o que tinha mais argumento, mas como um cordeiro ele não disse uma palavra. Ele é o que tinha todo o direito de ser como Deus, mas abriu mão da sua glória para que nós pudéssemos ser justificados. Ele é o único que podia ser a justiça sobre todos, mas ele preferiu ser a justiça por todos. E como ninguém, aquele homem correu de uma forma humilde, como um cordeiro, como diz sempre a Sabre, mas bradou como um leão, e ele subiu naquela cruz, e ele estendeu seus braços, e ele continuou passando o bastão, e ele falou para os seus discípulos: ei, meus queridos, vocês me conheceram, mas existirão pessoas em toda a Judéia, em Samaria, fora de Jerusalém, em todos os arredores da terra, que precisam entender da minha palavra. E aqueles discípulos pegaram o bastão da mão de Jesus, e começaram a correr, e o tempo passou, e nós estamos aqui porque pessoas correram bem. Pessoas foram excepcionais naquilo que fizeram, e não só pensando nelas, mas pensando em nós. Nós podemos ver que a Bíblia não se resume na vida das pessoas que estavam ali, mas eles sempre pensavam na frente, eles sempre pensavam no outro, eles não aceitavam em ser apenas nele aquilo que eles estavam dizendo. A Bíblia fala de nós, meu querido, nós estamos inseridos na Bíblia, em todo o contexto, no pensamento de Jesus, no pensamento dos apóstolos, nós estávamos lá. Só que ao longo desses anos, o bastão foi passado, e hoje ele chegou nas nossas mãos. E eis que chegou a nossa vez de fazer parte dessa corrida. E como nós temos afeito? Como nós temos participado da história da igreja, da história da redenção, da história de Cristo? Nós temos aí um grande atalaia que é o pastor Álvaro, meu querido. O pastor Álvaro está determinado que o Senhor vai voltar daqui
Aí todo mundo já sabe. 2 anos e acabou. Meu querido, pode ser que sim, mas pode ser que não. A gente não sabe, de fato, pastor, se estiver me ouvindo, não estou te contradizendo, não, só estou falando que pode ser que sim, pode ser que não. Ninguém sabe quando vem. Porém, meu querido, pessoas virão depois de nós. E o que elas receberão como testemunho da palavra viva? O que eles receberão como história de uma igreja? O que eles receberão sobre profissão de fé? O que eles receberão sobre vida em comunidade? Hoje, eu particularmente, o Senhor nos escolheu para essa geração, e hoje o evangelho dito nas igrejas, ele me assusta. Te assusta também? Meus queridos, hoje nós pegamos aí, temos uma outra vertente de cristãos, que tem o cristão praticante e o não praticante, que para mim não bate, mas existe. Complicado. Mas essas pessoas, elas se desviam não por causa da corrida de Cristo, porque Cristo foi perfeito naquilo que fez. Por que essas pessoas elas saem? Por causa de gente que fez o quê? Correu errado. Pessoas que de uma forma leviana carregaram o evangelho e maltrataram pessoas. Eu não estou justificando que as pessoas têm que ter expectativa em pessoas, meu querido. Sua expectativa tem que estar em Cristo. Todos que você conhece podem se desviar, todos que você conhece podem sair do caminho, mas você tem que permanecer, porque não é sobre quem está aqui, é sobre quem você carrega e ponto. Essa tem que ser a sua convicção de vida, amém? Mas pessoas saem por causa do testemunho de outras. Mas Samuel, qual o bastão que eu tenho que passar? Eu quero ler com você um texto lindo, que é Hebreus 11. Um dos textos que mais ativa a minha fé. E eu quero ler com vocês, ele é extenso, mas querido, eu tenho certeza que ele vai trazer algo para dentro do seu coração. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado porque Deus havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que isso recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, que avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperara a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque Deus considerou fiel aquele que ele havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que havia sido prometido. Viram-no longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos pela terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se eles estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Meu querido, eu vou parar aqui porque é muito extenso, eu queria ler tudo. Mas você pega
todos os textos, aí você volta lá para o versículo 17, começa: pela fé, Abraão, quando pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, aproximando da eternidade do seu bordão. Pela fé, José no fim da vida fez menção ao êxodo. Pela fé, Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses. Pela fé, Moisés já adulto recusou ser chamado de filho de Faraó. Pela fé saiu do Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé o povo atravessou, pela fé caíram os muros de Jericó, pela fé a prostituta de Raabe, tendo acolhido os espiões, não foi morta. Pela fé, pela fé, pela fé. E o texto termina: o que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiças, alcançaram cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. O que te chama a atenção nesse texto? É o quê? Pela fé. Contextos diferentes, histórias diferentes, tempos diferentes, circunstâncias diferentes, gêneros diferentes, tudo diferente, mas existia uma coisa em comum, que é pela fé. O que vai testemunhar aquilo que nós vivemos, somos, acreditamos, buscando? O que vai perpetuar Cristo na nossa casa, emprego, faculdade, escola? O que faz as pessoas, após ouvir falar de Jesus, será a nossa fé. É o bastão que fechou a boca dos leões, é o bastão que derrubou muralhas, é o bastão que tirou Abraão da sua casa, é o bastão que fez o homem construir uma arca onde não havia chovido, é um bastão aonde transformou a vida das pessoas. Então nós carregamos o fato de podermos crer e manifestar e testemunhar isso através das nossas vidas. Nós temos que ser homens e mulheres que sejam conhecidos por colocarem a sua fé em prática. Nós temos que ser homens e mulheres conhecidos por colocar aquilo que acreditamos no nosso dia a dia, e através da nossa fé nós sermos reconhecidos. Por isso que o texto de 2 Timóteo não começa a respeito daquilo que nós podemos fazer, mas o texto começa que você seja fortalecido pela graça que há em Cristo Jesus. Porque, meu querido, você não tem mérito na fé que você tem. Você pode se esforçar a vida inteira, você não vai ter mérito. Por isso que ele fala: fortaleça-se na graça, para você não achar que você tem um lugar de direito. Nada que começa no homem termina em Deus. Nada. E eu não falo sobre dar certo, porque muitas pessoas estão apoiadas naquilo que dá certo e se colocam como pessoas que estão sendo abençoadas. Eu sou um cara abençoado, por quê? Porque as coisas estão andando, que eu estou recebendo promoção, porque eu estou bem, porque... Existe uma história de 2 casas sendo construídas. Qual que era a diferença das casas? O lugar que elas foram edificadas. O texto coloca as casas exatamente iguais. Você consegue entender onde eu quero chegar? Eu querido, não é sobre o que você constrói, é sobre onde você constrói. Tem muito barraquinho que no dia do juízo vai dar baile em mansão. Passa tempo, meu querido, estruturando.
Passa tempo, meu querido, amadurecendo a sua fé. Passa tempo entendendo que você é refém da graça de Deus, meu querido. Passa tempo sendo grato, por mais que é o pão de cada dia, mas seja grato por aquilo, meu querido. Seja grato pelas mínimas coisas da vida, sabendo que eu, Senhor, não mereço nada, mesmo assim o Senhor me dá tudo o que eu tenho. Isso é diferente. Isso faz a nossa casa ficar firme, as pessoas olharem para nós e falar: pela fé, eu vejo que você não tem aquilo que você deseja, mas o seu coração arde e canta: venha o teu reino. Eu vejo que pela fé, meu querido, você está passando um dia difícil, mas mesmo assim, você consegue dobrar os seus joelhos e dar graças. Eu estou vendo que a sua família não está bem, mas você não perde um culto, e todo culto você coloca ela diante de Deus. Eu vejo que você não tem os melhores recursos, mas mesmo assim você investe nas coisas do reino, mesmo assim você abençoa o irmão que está do seu lado, porque nós vivemos pela fé, e pela fé temos que ser reconhecidos, pela fé de Cristo que habita em nós e tem que manifestar nas nossas vidas, mas tudo pela graça que somos fortalecidos. É chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que eu não posso produzir nada de bom, mas eu sei que as minhas raízes estão plantadas no solo mais frutífero que existe, porque os frutos não são meus, mas eles são do Senhor, da sua semente. Então, para nós vivermos tudo isso, para nós continuarmos propagando o Evangelho, para nós darmos continuidade à história linda que nós lemos, para nós continuarmos alcançando pessoas, para que esse mundo tenha uma esperança, para que as pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade tenham para quem olhar, nós precisamos caminhar pela fé em Cristo Jesus. Enraizarmos, crermos, sermos ativados através da fé que o Senhor colocou dentro de nós. Não ser uma geração conveniente. Tudo tem que encaixar na nossa agenda, meu querido. Esquece tua agenda, começa a olhar para a agenda de Deus. Começa a fazer planos depois daquilo que Ele coloca para você, porque no final do ano, todo mundo coloca no projeto de vida: Deus, família e o resto. Quer uma dica? Começa a colocar Deus em terceiro para ver se funciona. Porque, gente, não está sendo prioridade. Ele cabe quando dá. Deus está querendo levantar homens e mulheres, meu querido, para mover coisas nesse tempo. Sabe, a gente vive um tempo tão caótico, e eu fico orando todo dia: Senhor, que se manifeste aí pessoas desesperadas, Pai, com um senso de urgência no coração, falando: Pai, eu não aceito que esse tempo termine dessa forma comigo aqui. Sabe, você tem que olhar para o seu bairro e falar: gente, eu não aceito a situação desse bairro com um filho de Deus plantado nesse lugar. Se eu sou a semente dos céus, que o céu se manifeste na minha casa, e que da minha casa eu alcance essa vizinhança, porque a semente do reino, ela expande de uma forma que nós não imaginamos. Comece a ter senso de indignação, onde você coloca os pés e fala: Pai, esse lugar tem que ser transformado, não porque eu estou entrando, mas porque eu sou a habitação daquele que é. Entendendo isso pela fé, uma fé vivida e não descartada diante das situações que nós vivemos. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que maior que tudo aquilo que nós temos é a nossa fé que está em Cristo Jesus. Porque é a única maneira que tem como nós vivermos, meu querido. Se você é um cristão, você tem que viver pela fé. Não tem outra saída, não tem outro caminho. A fé é a razão para nós estarmos aqui. A fé é a razão para nós nos movermos. Então, Samuel, a fé é o combustível para eu conseguir alcançar tudo o que eu quiser de Deus? Não. A fé é o combustível para que, se nada vier, você continue sendo firme.
aí é a nossa fé. Não interessado no que faz, mas no que é. E o que faz é consequência do caminhar. Mesmo assim você não merece, e Ele te dá. Isso é viver pela fé. E entender que quando chegar, você poder olhar para cima e dizer: Pai, eu continuo não merecendo, mas o Senhor é bom o tempo todo. É assim que nós devemos nos mover. Se Hebreus continuar sendo escrito, eu gostaria de fazer parte desse livro e ter pelo menos uma linha em dizer pela fé. Samuel alguma coisa, sei lá. Mas eu gostaria, todo dia eu busco, Pai, que eu possa ser como um beija-flor jogando água numa floresta em chamas, mas que as gotas que estiverem sobre minha responsabilidade, que caiam, e o Senhor veja aquilo que eu tenho tentado fazer pela graça que o Senhor me alcançou. Que possamos nos mover diante disso e entender que a nossa fé não é negação dos problemas que vivemos, mas é não dar a eles um lugar de governo. É nós entendermos que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, ele deve estar num patamar aonde a fé é o propulsor das nossas vidas. E eu termino aqui pulando minha mensagem quase toda. Que nós possamos olhar para as adversidades da nossa vida. Que nós possamos olhar para cada uma delas e não murmurar como muitos fazemos. Porque as mais diversas dificuldades, adversidades, a primeira coisa que a gente faz é reclamar e depois buscar. Que a gente possa olhar cada uma delas como sendo coisas para lapidar a nossa fé. Que a gente consiga olhar os dias maus com os olhos diferentes. Com os olhos de: Pai, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei: que o Senhor está comigo nesse tempo. Cara, o Senhor tem saudade de achar corações assim, como o de Jó, que tudo se perde, e ele teve a audácia de dizer: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Esse estava no vale da sombra da morte, abraçado com um cacto, coçando com a teia de amianto, e ele bendizia o nome do Senhor. Meu Deus, que venhamos aprender como Jó, a ter uma fé que não depende do que nós estamos vendo, aprender a ter uma fé que não depende daquilo que estamos vestindo, uma fé que não depende de nada, além do que daquilo que estamos carregando. Porque eu posso não estar enxergando, mas eu estou crendo que o Senhor está me guiando através da graça que eu me fortaleço nele. E eu termino dizendo que venhamos ser, o time de louvor já pode tomar o seu lugar, que nós podemos ser como 2 Timóteo 1,15, que Paulo diz a Timóteo. E olha, gente, esse texto, ele mexe muito com o meu coração, porque olha a profundidade da fé que é enxergada nas pessoas. E Paulo diz: da mesma forma, Timóteo, trago na lembrança a sua fé não fingida, mas não só a sua fé, a fé que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e hoje eu estou convencido que também habita em você. Gente, que coisa linda. Toda a família de Timóteo, nós não conhecemos a história, o que passaram,
os perrengues, nós não conhecemos muito a respeito daquilo que elas fizeram, mas teve uma coisa que foi digna de entrar nas Sagradas Escrituras, uma coisa: a fé que nelas habitava. Que de tudo que é relevante na sua vida, uma seja a preeminente: a fé que habita em você. Que as pessoas possam falar daqui uns tempos que a fé que habitou em você, que a fé que habitou nos seus pais, nos seus filhos, que os seus bisnetos olhem para você e digam: a fé que habitou no meu bisavô me trouxe hoje para onde eu estou. Que a nossa fé possa perpetuar através das vidas que virão, mas através daquilo que o Senhor tem manifesto dentro de nós. É tempo de nós entendermos quem somos, a fé que nós temos, e esse desejo pelo esse Deus real, por esse mundo extraordinário, possa consumir os nossos dias. Que você possa sair daqui pelo menos um pouco animado, falando: Senhor, eu preciso, porque mais uma vez não é sobre sua capacidade, não é sobre a sua cor, não é sobre a sua capacidade financeira, nada disso. É sobre a sua capacidade de entender quem está movendo as peças, o dono do tabuleiro, o Criador de todas as coisas. É tempo da gente parar de tentar fazer estratégias e falar: Senhor, guia-me diante da tua estratégia. É tempo da gente ser reconhecido pela nossa fé, por aquilo que Ele é. Amém? Vamos manifestar o Senhor pelo nosso testemunho. Quantos estão dispostos a fazer isso? Vamos orar? Deus Pai, eu peço que aquilo que já foi iniciado, Pai, no seu próprio Filho, um testemunho extraordinário de fé, Pai, algo que foi passado pelos tempos, Jesus, algo que pessoas deram a sua vida para que chegassem até nós, hoje está nas nossas mãos, Pai. Que nós não venhamos ser pessoas que participam da corrida desatentas, que nós não venhamos passar despercebidas, mas que venhamos entender a nossa identidade, e que hoje chegou a nossa vez, Pai, de poder fazer parte dessa história, de manifestar o Evangelho através da nossa fé, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não buscar um lugar de direito, a não buscar um lugar de mérito, Pai, a não buscar um lugar, Senhor, onde nós venhamos ficar querendo demonstrar nossas capacidades, mas que nós venhamos entender que é uma corrida comunitária, Pai. Que nós venhamos entender que cada pessoa que está nessa igreja, Pai, é importante para essa corrida, que juntos venhamos correr como nunca, mas também nos fazermos, Pai, disponíveis para ajudar o nosso próximo, Pai. Porque é sobre isso, Senhor, é testemunhar uns aos outros, fortalecer a nossa fé e manifestar o nosso Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e que de todas as coisas que nós temos, que de todas as coisas que nós carregamos, que de todas as coisas que nós construímos, que como em Hebreus 11, as pessoas possam olhar para nós e dizer: pela fé eu vi isso, pela fé eu testemunhei isso, pela fé a vida dessa pessoa é uma manifestação do Deus Pai. E é sobre isso que eu oro, Pai, que nós possamos ser fortalecidos pela Tua graça que há em Cristo Jesus, que essa graça, Pai, que se revela aonde nós não somos bons, nas nossas fraquezas, venha nos capacitar em nossas falhas, Pai, em nosso ser que não presta, mas manifestando o Senhor, que é tudo de bom que habita em nós. Nós oramos e pedimos, Pai, usa-nos nesse tempo como pessoas que manifestam a fé e manifestam Deus que servem, em nome de Jesus. Amém.